Aproveitamos agora para partir para a conversa com Sebastião Bugalho, eurodeputado da AD, agora militante do PSD. Obrigado pela disponibilidade. Sebastião Bugalho, começo por uma entrevista que deu aqui ao Observador em julho. Dizia que, tendo sido eleito como independente há tão pouco tempo, não faria grande sentido esse independente transformar-se num militante, como Jesus Cristo nas bodas de Canaã transformou água em vinho. Porquê é que agora passou a fazer sentido, de repente? Tem que ler a resposta até ao fim, porque eu lembro-me daquilo que disse. E há tantos milagres para fazer até lá. Eu acho que, entretanto, se pode dizer com alguma justiça que nós, enquanto delegação no Parlamento Europeu, fizemos alguns milagres, no bom sentido. Alguns sucessos políticos. Foi uma proposta da delegação do PSD no Parlamento Europeu que apoiou e indicou Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado para o Prémio Sakharov. Esta quinta-feira passaram a eliminatória, podem ganhá-lo na próxima semana. Foi a delegação do PSD no Parlamento Europeu que escreveu a resolução que reconheceu Edmundo Gonzalez presidente da Venezuela, que foi aprovada no Parlamento Europeu. Mas como é que isso tudo acelera o processo de entrada no partido? Eu acho que a minha resposta na entrevista que o Observador me fez foi o Pedro Antunes, salvo em Estrasburgo. Aquilo que eu dizia é, eu sinto que ainda temos coisas para mostrar e para fazer, até eu, enquanto político, se quiser, enquanto eleito, dar esse passo. E sinto que fizemos coisas suficientes para eu ter dado esse passo. E estava a enumerá-las e acho que elas são valiosas, nomeadamente numa alteração de posição da Comissão Europeia sobre aquilo que se passou na Venezuela, onde sabem que me envolvi diretamente, mas outras coisas. O PPE vai ter um paper que já está publicado sobre defesa, e só para terem uma ideia de coisas pequenas, mas que podem mudar a vida das pessoas e a vida da Europa, que aconteceram por causa da nossa delegação no Parlamento Europeu. Tudo aquilo que for reforço de armamento e de capacidades militares a partir de agora na Europa terá que ter uma dualidade para também poder ser usado em matérias de proteção civil, nomeadamente combate aos incêndios. Isso foi uma ideia da delegação portuguesa, em concreto do eurodeputado Hélder Silva, que foi militar e que acompanha os assuntos de segurança no Parlamento connosco. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é que eu sinto que nós estamos a trabalhar muito bem e sinto-me, para usar uma expressão corrente agora, empoderado para dar este passo politicamente. E depois aconteceram três coisas. Eu ainda não partilhei isso com ninguém, fico contente de vos partilhar convosco. Imaginei que me fossem fazer essa provocação. Porque é que eu dei este passo? Em primeiro lugar, porque o PPE me convidou para ser militante e membro do Partido Popular Europeu, por eu ter assumido funções de vice-coordenação nos negócios estrangeiros no Parlamento Europeu, e eu aceitei. Mas achei que não fazia sentido nenhum aceitar ser membro do PPE e não ser membro do PSD, ao lado de quem fiz uma campanha. Achei que seria, de certo modo, ingrato ou injusto. E eu não queria cometer essa ingratidão nem essa injustiça para com as pessoas que estão neste Congresso e para com os militantes no geral. Nem sei se era possível. Era totalmente possível, mas eu não quis fazer isso. Eu averiguei e há um conjunto de independentes que foram eleitos para o PPE comigo, que aceitaram ser militantes e membros na Europa, mas que continuaram independentes na esfera nacional. Eu não quis fazer isso por respeito às pessoas que fizeram a campanha toda comigo. Achei que não fazia sentido. Depois, o partido, o PSD, escolheu-me como porta-voz do PSD no Parlamento Europeu, e num ciclo europeu onde será particularmente ativo do ponto de vista das presenças portuguesas, com António Costa no Conselho, Maria Luísa Albuquerque como comissária num portfólio bastante relevante, eu julguei que a hipótese de ser porta-voz do PSD em Bruxelas e em Estrasburgo deveria estar acompanhada de um mandato do partido. Portanto, escolhi ser militante. E depois, naturalmente, o convite pessoal do Primeiro-Ministro, tal como o convite para ser cabeça de lista, também pesou na minha decisão. É mais ou menos este o ciclo de acontecimentos que me levaram a evoluir da posição logo a seguir a ter sido eleito, para depois esta posição que decorre de tudo aquilo que aconteceu desde então. Mas como é que foi esse convite do Primeiro-Ministro? Como é que surgiu? Disse ali que tinham vindo a falar nos últimos tempos à procura do momento certo. Como é que... Sim, viemos conversando sobre isso. E depois eu partilhei com o líder do PSD, agora reeleito, esta circunstância do PPE querer que eu fizesse parte e a circunstância de eu achar que eu, enquanto porta-voz do PSD, deveria ter um mandato do partido que envolvesse fazer parte do partido. Porque se estou a falar em nome do PSD, não fazia sentido continuar a aparecer e a surgir como independente tout court. Mas naturalmente que mantenho a minha liberdade de pensamento, como é a panagem dos militantes deste partido. Já agora o Primeiro-Ministro disse no palco que foi o proponente. Sebastião Bugalho à saída disse que foi Emílio Guerreiro. Afinal, quem é que é o proponente da proposta? São os dois. São os dois? São, claro. Então, Estive a olhar para os estatutos do partido e diz que pode haver um proponente. Não sei se foi mais uma regra que abriram mão. O que eu posso dizer é que proponente, eu julgo que o Presidente do Partido, quando usou a expressão proponente, queria dizer no sentido de propor ao partido e de propor do ponto de vista político. É um facto que foi Luís Montenegro, e é Luís Montenegro que me convida a fazer parte do PSD e a liderar a coligação da AD às europeias. Mas do ponto de vista mais sentimental, se quiser, Rui Pedro, o Emílio Guerreiro, que é deputado,
foi meu diretor de campanha e esteve comigo do primeiro ao último dia em momentos muito intensos, alguns difíceis, outros muito felizes, e para mim fazia sentido que fosse ele a assinar a minha ficha e foi isso que fiz, com orgulho. Sr. Bugalho, é impossível não perguntar isto, estamos aqui em cima do momento da atualidade, relativamente à nova direção do PSD, é o regresso do Agora, pelo que eu fui ouvindo, como primeira vice-presidente do partido. Há uma mudança, todos os vices passam a vogais. Já disse que não ia falar. Isto parece uma escolha certa agora Na que é muito Convenção tempo de do partido. Estoril, por Sente-se exemplo, representado. estou a ser muito bem recebido, porque como vê. estamos aqui a Estranho, ouvir só em por fundo si, de resto, toda outra a pessoa gente que já foi percebe bem. militante do PSD. Até os seus que colegas. está de regresso, que é Pedro Santana Lopes, que está a chegar agora ao Congresso. Marcos Mendes, possível peço desculpa candidato interromper, mas presidencial, Não. estamos marca agora a ouvir presença. também No na dia- emissão. no dia Penso que o que João Luís Gama está Montenegro perto de Eu, ao Pedro contrário Santana do Lopes. Pedro Santana Lopes, não me importo de ser interrompido. Presidente do E partido agradeço. e em que o partido tem responsabilidades de governo e o país vive um momento muito difícil, graças a Deus foi ultrapassado este agora, mais recente, mas em que eu, como cidadão, como Presidente de Câmara, naturalmente me preocupo com tudo o que se passa e vou procurando acompanhar. E estava na Figueira, só agora é que decidi, há pouco, que podia vir aqui e vim, O naturalmente. nome também pode ser um nome presidenciável, encaixa naquela... Camarário, naquele- presidencial, naqueles é o livros. camarário, autárquico. Da hipótese de um dia, Nem desisti. nas eleições, ser candidato a presidente. Ainda não é tempo para isso, mas não, o mais natural na minha vida é a recandidatura autárquica, como eu disse. Desta vez como candidato do PSD. partido vai voltar a ser Não. militante do PSD. Quando for à altura, logo se vê. Já disse, só assinando um contrato de promessa, porque agora não posso ser, porque a lei não o permite. Está bem? Gostava de ter o apoio então do PSD na recandidatura à Câmara da Figueira, é isso que está a dizer? Não, eu não venho aqui para pedir nada nem para ter nada. Venho aqui para expressar solidariedade com o trabalho que está a ser feito, não é nada. Montenegro já lhe manifestou a vontade de o ter como candidato pelo PSD à Câmara? São conversas entre os dois, vamos ver. Ah, claro, então. Sim. Não disse nesse sentido, há conversa. Conversas para a autarquia. Só uma coisa, como é que vê o nome de Luís Marcos Mendes para possível candidato? Luís Montenegro já disse que é um nome que encaixa bem no perfil que quer Sim. para o candidato que vai apoiar. O senhor também Mas acha o Luís Montenegro tem que falar sobre isso, eu não, e, portanto não vou falar sobre isso. que já foi presidente do PSD, já foi primeiro-ministro, Para o a ano, opinião para também o é ano. válida. Fala sobre isso para o ano, se Deus quiser. Agora é a altura muito do governo, depois das autárquicas e presidenciais também será, mas para o ano que vem. Hoje aqui sei que também se falou, vi agora no rádio quando vinha para cá, e que entrou uma pessoa que é falada, Luís Marcos Mendes, como tal, mas eu não vou Mas comentar vê isso. outros nomes que encaixam bem nesse perfil também militantes do partido. Essas senhoras, os senhores sabem muito melhor que eu não vou falar sobre Vai isso. começar agora com Luís Montenegro? Não, eu tenho que esperar é o cartão. Já tenho o cartão. Vai discursar. Não posso. Não sou militante. O que é que Mas gostaria, também- o que é que gostaria de dizer a Luís Montenegro neste momento? Não é nada, é dar-lhe um abraço e desejar-lhe força e dar-lhe os parabéns pela maneira como ele tem estado. Mas vou dando Foi um alívio esta quando troco semana? mensagens com ele. O Primeiro-Ministro é muito ocupado. Foi um alívio esta Muito semana? grande, um alívio muito grande. Os 6 meses da mudança de governo já foram muito custosos para as autarquias e para o país em geral. Agora, outra vez, a mesma coisa seria muito complicado. E, portanto, respirei de alívio e respiramos todos com o sentido de responsabilidade demonstrado por ambos os lados. Foi muito bom. Acredita que o governo agora terá a vida longa? Longa, hoje em dia no mundo não há nada longo, como sabe, que demora muito tempo, mas espero cumprir a legislatura. Tenho de perguntar duas coisas de Leonor Beleza, que conhece muito bem, vai ser a primeira Excelente, ouvi no vice. rádio, excelente. Acha que esse é o lugar dela ou como alguém aqui desta sala, está nesta sala, já disse, deveria ser candidata Eu, presidencial? por acaso, também já tinha dito uma vez, mas agora a escolha dela é esta e fico contente com isso. O país precisa de grandes valores. Em relação à renovação nos órgãos nacionais, o que é que lhe pareceu? Magnífico, e sou grande defensor há muitos anos esta separação. Até na altura era muito criticado por isso, mas Montenegro fez um bocadinho diferente do que eu defendia há muitos anos. Ele continua presidente do partido e primeiro-ministro, os vices é que não são membros do governo. É uma opção muito inteligente, acho eu. E boa para o país, e para o partido, para o PSD. Eu não posso entrar para aí, quero ir para o lugar dos observadores.
Até já, obrigado. As declarações de Pedro Santana Lopes, que decidiu, ainda hoje, estava na Figueira da Foz, a marcar presença aqui no Congresso do PSD da Figueira da Foz Braga. Foi recebido quase de surpresa também pelos jornalistas e Miguel Vítor Dias deixou tudo em aberto. O apoio do PSD a uma candidatura, a uma recandidatura na Câmara Municipal da Figueira da Foz. Santana Lopes, que é agora recebido com um abraço por Hugo Soares, que o vem mais uma vez resgatar aqui das câmaras das televisões e dos microfones dos jornalistas. Pedro Santana Lopes, que João Gama, já conseguimos ouvir o essencial dessa chegada de Pedro Santana Lopes. Veremos também a recepção aqui na sala. Sebastião Bugalho, obrigado pela disponibilidade também para continuar aqui connosco. Curiosamente, falou não foi o treinador de futebol, foi o antigo primeiro-ministro. Faz mais sentido ser interrompido pelo Pedro Santana Lopes do que pelo treinador de futebol. Confesso que acho mais normal. Curiosamente, nas europeias, falou-se dessa possibilidade de os dois, não eram os dois ingressarem, mas no caso de Pedro Santana Lopes voltar e o Sebastião Bugalho ingressar no PSD. Uma parte já está cumprida, a outra está, diria eu, praticamente. Deixa-me pôr este dilema. Marcos Mendes é mesmo o melhor candidato presidencial que o PSD pode apoiar? Ou, por exemplo, nomes como Santana Lopes, Passos Coelho, Rui Rio, ainda têm que ser tidos em conta? Eu isso julgo que depende da vontade de cada um. Um partido responsável não pode atirar ao ar nomes, e isso não tem sido feito por nenhuma das figuras liderantes do PSD, não pode atirar nomes ao ar sem nenhum deles se assumir enquanto tal. Portanto, eu acho que o PSD tem um grande desafio, e eu julgo que a moção é séria em relação a isso. A moção é muito clara, a moção diz que é difícil ganhar a eleição presidencial, porque de facto, quando ela ocorrer, o Palácio de Belém está entregue à área política do PSD há 2 décadas. Então é uma eleição difícil e complexa. O nome tem que ser muito bom e tem que ser agregador dentro do PSD e agregador da área política que o PSD representa. Portanto, nesse sentido, eu acho Cabe que... lá mais alguém, além de Luís Marcos Mendes, nesse perfil? O que eu estou a tentar dizer é que, no meu entender, do ponto de vista político, aquilo que é certo fazer é esperar que um candidato ou que os candidatos se assumam para se poder escolher aquele que é o melhor. Porque se vamos continuar, ou que se caíssemos na tentação de começar a atirar nomes ao ar sem nenhum deles se apresentar como candidato, iríamos estar a fragilizar a força do PSD para ganhar essa eleição, que é um risco que eu acho que o PSD não deve correr. E digo com a humildade de alguém que se tornou militante de base hoje e que manifestamente não poderá concorrer a essa eleição. Eu acho que já tinha ouvido Miguel Pinto Luz dizer que era um militante de base. Um ministro não é um militante de base. Como o porta-voz do PSD em Bruxelas. Como o porta-voz do PSD em Bruxelas não é um militante de base, por amor de Deus. Um militante de base é uma pessoa que vem aqui, que é delegado eleito para a sua conselhia. Nenhum de vocês é militante de base. Isso é um equívoco que muita gente tem. Quando se passa a militante de base é quando deixa de ter. Pedro, é sempre um gosto de vir à Rádio Observador para levar um puxão de orelhas do meu amigo no que toca à historiografia lexical do PSD. Não foi o único, mas eu era para voltar ao PSD precisamente à condição de militante, não de base. Era essa agora que já tenho o dicionário do Pedro Antunes sobre os básicos. A ligação que eu queria fazer, que era se as escolhas para a direção do PSD são umas boas escolhas, e o regresso da Nobleza como primeiro vice-presidente do partido se é bom, e também a parte de separar o governo daquilo que é a Comissão Permanente do partido, que é onde se tomam as decisões, se isto é uma boa estratégia, como Luís Montenegro apelava aos militantes dizendo que era uma boa estratégia. Bem, eu, apesar de não ter qualquer voto na matéria, nem para fazer parte, nem para contrariar aquilo que foi dito, faço uma avaliação positiva e explico porquê. Primeiro porque me parece que, de uma lógica de humildade, faz sentido aproveitar a possibilidade de ter 2 núcleos políticos diferentes, um governamental e outro partidário, por uma razão simples, que é 2 cabeças pensam melhor do que uma. Portanto, ter alguém que consegue ter uma perspectiva mais panorâmica daquilo que é o choque partidário de um governo minoritário na Assembleia da República e que está ausente do trabalho diário do Parlamento, mantendo obviamente as reuniões de coordenação política desse governo, mas ter alguém com a experiência da Leonor Beleza e do Carlos Coelho, que tem anos de política, décadas de política, capazes de estar nessa varanda que será permanente e ajudar o governo a limar algumas arestas que venham a aparecer no futuro, parece-me bastante sensato da parte do Presidente do Partido. Porque eu acho que há um lado institucional que é fortalecido pelo regresso de Leonor Beleza a um cargo dentro do PSD e pelo regresso de Carlos Coelho, que conheço bem e que aprecio muito, a um cargo no PSD. Tomaram juntos o pequeno almoço na sua estreia. E não foi o único pequeno almoço que tomámos juntos. É de facto uma pessoa que eu estimo muito e com quem aprendi muito e de quem herdei, aliás, parte da equipa que tem sido fundamental para conseguir fazer de facto coisas nos primeiros meses do Parlamento Europeu, que não é fácil quando se acabou de chegar. Mas há também outro dado, eu vou ser breve, Rui Pedro, mas há também outro dado que eu acho que é importante. Nós temos o privilégio de ter aqui um eurodeputado comentador a comentar a nova direção do PSD, portanto...
Pronto. E para o Bono. Mas isto para dizer, há aqui um aspecto que eu acho que não deve ser negligenciado. Eu não conhecia os nomes que iam ser apresentados, mas conheço as pessoas que foram apresentadas. E há aqui um dado que eu julgo, dois dados, aliás, que eu julgo que não devem ser negligenciados numa análise política mais fina. O primeiro é a coesão. O facto de, por exemplo, Carlos Moedas continuar o número 1 no Conselho Nacional do partido mostra que há uma união das figuras liderantes e dentro do PSD no que toca ao presente e ao futuro. Eu acho isso particularmente positivo e acho que essa disponibilidade do Presidente da Câmara de Lisboa, um facto digno de nota. E depois também há outro lado que me parece consistente com o rumo programático ou ideológico deste governo, desde que tomou posse, que é o centrismo. É um governo que já percebeu que tem que se articular com o centro-direita, portanto com a IEL e com o CDS e com o centro-esquerda, portanto com o segundo maior partido do Parlamento. E os nomes que foram apresentados hoje acabam por refletir isso. Leonor Beleza é uma centrista. É. O seu trabalho na Fundação Champal-Limão fala por ela. O Carlos Coelho é um centrista. É. As suas décadas no Parlamento Europeu, as suas intervenções na Universidade de Verão mostram esse centrismo muito vivo no Carlos Coelho. E, por exemplo, outro nome, que para mim é uma muito bem-vinda surpresa, que Luís Montenegro referiu, no top dos indicados para o Conselho Nacional está Gonçalo Saraiva Matias, que é militante do partido e presidente da maior fundação de produção de conhecimento do país, que é a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E o Gonçalo Saraiva Matias é, por exemplo, um dos maiores especialistas em migrações da Europa. Teve um livro publicado com o prefácio do Joseph Weiler, que é grande autoridade académica nessas matérias. Portanto, também me parece que o facto de termos esta conjugação de académicos, centristas, gente jovem, gente refrescante, mas ao mesmo tempo algum institucionalismo, pode ajudar o partido a alargar a sua base de apoio junto da sociedade, que é aquilo que se pretende quando se tem um governo minoritário. O Sebastião referiu no discurso que os autarcas podem contar consigo. Sim, claro, para o desafio que agora ao próximo ano vai ter de preparar as eleições e depois de campanha. Já nas europeias se percebeu que conhecia muito a máquina do PSD e o partido. Há também já aí não é só a questão da gratidão, mas vai já fazendo também, como se costuma dizer, a rota da carne assada. Quer conhecer melhor o partido por dentro. Eu confesso que depois da campanha não fiquei o maior fã de carne assada, mas posso lhe dizer que eu não conhecia bem, para ser franco consigo, Miguel, eu não conhecia bem a máquina ou o aparelho. Eu fui a conhecer bem as pessoas das conselhias e das secções durante a campanha. Eu confesso que muitas delas eu só conhecia de nome ou de ler nos jornais, não as conhecia pessoalmente e passei a conhecer e de facto criei essa relação de afeto. Senti isso no Congresso. Senti isso durante a intervenção, sinto que as pessoas foram muito generosas comigo e foram muito calorosas comigo e depois nos cumprimentos, isto tanto durante a campanha como durante agora esta vinda aqui a Braga. Portanto, eu faço esse percurso com generosidade e numa lógica de reciprocidade. Quer dizer, era o mínimo, deixem-me ser sincero convosco. Eu não podia ter tido tanto apoio durante a campanha às europeias e agora que vêm as autárquicas, que também serão um desafio difícil para o PSD e para o PS, eu não dar a cara, eu não estar presente. Portanto, sim, vou fazer parte da campanha, estarei porta a porta a cumprimentar cada cidadão, cada militante, porque acho que é o mínimo que devo aos militantes do PSD e aos dirigentes locais. Foi isso que eles fizeram comigo, portanto eu agora vou fazer para eles com todo o gosto. Quando se falava da hipótese, já fizemos esta pergunta, até já foi motivo de alguma contestação, algumas interpretações que nós fizemos sobre o facto de não responder de uma forma muito direta a se poderia ou teria a ambição de ser Primeiro-Ministro um dia. Algumas das pessoas do partido diziam para ser Primeiro-Ministro, regra geral, embora não seja obrigatório, convém ser primeiro líder do PSD. E para ser líder do PSD, primeiro é preciso ser militante do PSD. Este passo natural de que falava alguém com quem hoje de manhã conversou, não sei quem era. Não era do PSD. Não era do PSD, mas esse passo natural também é um passo natural para uma ambição de um cargo maior. Eu sei que já disse a frase que é por gratidão, não é por ambição, mas se de facto ambiciona a desempenhar outros cargos aqui dentro do partido, isso tem essa disponibilidade no futuro? Não, a minha ambição neste momento foi mesmo vir aqui, falar ao Congresso, era uma coisa que confesso que tinha gosto em fazer, para agradecer, e entregar a minha ficha de militante numa lógica de gratidão, como o Rui Pedro recordava agora. Obviamente que estou disponível para servir o partido, tanto na campanha das autárquicas, não sendo candidato, obviamente, mas fazendo campanha ao lado das autárquicas, como respondi há pouco ao Miguel Viterbo Dias, e noutros desafios no futuro que o partido ache relevante, mas não tem que ser nada que me dê grande centralidade ao protagonismo, porque, repare, obviamente todos nós, nas nossas profissões, nós jornalistas, nós políticos, qualquer pessoa que esteja num percurso,
que gosta de ser reconhecido, que gosta de ter responsabilidades, que gosta de novos desafios. Acho que isso é comum, qualquer cidadão, qualquer pessoa que esteja a ouvir a nossa conversa percebe isso. E eu estou sempre disponível para novos desafios. Mas do ponto de vista do protagonismo, se quiser, se fosse por uma coisa mais ligada à vaidade, e todos nós temos a nossa vaidade, eu já fui cabeça de lista às europeias com 28 anos. Então eu já tive uma grande responsabilidade pública, política e mediática muito cedo e acho que não me correu mal. Então agora aquilo que sinto é que tenho o dever de mostrar que merecia essa responsabilidade cumprindo o meu mandato. Mas há um ciclo, há uma geração à frente dessa ambição de um dia liderar o PSD ou ter estar num cargo dirigente da sua geração, ou como já vimos em alguns exemplos até do PPE, por exemplo na Áustria, a idade não deve limitar a ambição de uma pessoa a liderar um partido, por exemplo. É que agora faz parte de um partido. Sim, mas eu acho que a idade não limita a ambição, mas eu acho que o PSD também não limita as pessoas pela idade. A prova disso foi a minha escolha e também, por exemplo, o novo vice-presidente do PSD, o meu amigo Alexandre Poço. Então, quando olho à volta no PSD, vejo ambição, é verdade, vejo ambição na minha geração, mas eu gosto disso, gosto de fazer parte disso e, sobretudo, sempre senti que... Não há uma fila geracional para ser líder para a sucessão de Luís Montenegro? Não, para já, porque quem tirar essa senha corre o risco de esperar muito tempo. Portanto, acho que seria cedo formar essa fila. É cedo para formar essa fila. Eu certamente que não ponho... Mas não se sente muito para trás, relativamente a pessoas que são mais velhas? Eu não me sinto nem atrás nem à frente de ninguém, sinto-me ao lado das pessoas que estão nesta sala e, em concreto, ao lado da geração que o Rui Pedro referiu. Mas sinto mesmo, ou seja, isto não é uma resposta politicamente correta ou pré-fabricada, é uma resposta franca e sentida, porque eu, desde o primeiro dia, e até há reuniões, por exemplo, no dia em que o meu nome foi anunciado à Comissão Política Nacional, eu não estava lá, naturalmente, mas eu sei que parte dos membros que foram mais entusiastas da escolha do Luís Montenegro ou da proposta do Luís Montenegro para eu ser o cabeça de lista foram justamente as pessoas da minha geração ou da geração logo a seguir. Então eu estou muito confortável em estar ao lado deles e não vejo nem que eles estejam preocupados com alguém estar à frente ou atrás. Eu posso-lhe já dizer que certamente eu não estou preocupado com isso. É uma amplitude geracional muito grande, vai desde Carlos Moedas a Hugo Soares e António Leitão Amaro, é isso? Sendo que são pessoas da sua geração. Eu honestamente... Política. Não sei, eu não olho para... Não quero contradizê-lo diretamente, não me leva a mal dizer isto, mas eu não olho para o partido como uma gaveta dos sub-23, como se jogássemos todos da Seleção Nacional. Certamente que eu sou dos mais novos, mas eu acho que a idade não nos separa. Quer dizer, o Carlos Moedas tem mais de 50 anos e ainda é um jovem no PSD, porque começou tarde e foi eleito tarde Presidente de Câmara e foi meu mandatário para as europeias. É uma pessoa porque eu tenho enorme admiração, que também eu referi na minha intervenção de hoje, como o Rui Pedro há de ter reparado. Então, eu julgo que há uma sensação, ainda há pouco falava disso sobre os novos órgãos nacionais, há uma sensação de coesão, não há uma sensação de fila para quem veio a seguir, até porque nós temos a obrigação de ter percebido, pelo modo como o governo da maioria absoluta de António Costa se desfez, que seria um erro para um partido de governo transformar-se no fundo numa competição de maratona para ver quem é que chega primeiro ao lugar que ainda é do chefe. Eu acho que isso foi uma das razões que levou à deterioração do governo de António Costa, foi o facto de ter transformado o seu governo num jardim de sucessores e o seu partido numa competição bastante acesa e pouco saudável para ver quem é que ficava precocemente com o lugar de quem ainda era secretário-geral a primeiro-ministro, e certamente que nós no PSD não cometeremos esse erro, que este governo, liderado por Luís Montenegro, não cometerá esse erro e que é uma lição de que não nos esqueceremos. Essa e todas as outras lições que o mau governo de António Costa nos levou a aprender. Sebastião Bugalho, só para terminar, o PS já disse que viabiliza o orçamento, já disse que viabiliza na generalidade e na votação final global. A questão é se acredita na responsabilidade que o PSD tem exigido a Pedro Nuno Santos na fase de especialidade do orçamento. O Pedro Delgado Alves, que salvo erro é vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e que é uma pessoa que eu tenho como séria, honesta e influente no PS e na direção de Pedro Nuno Santos, afirmou em público que o PS não contribuiria para loucuras na especialidade. Eu espero que o Pedro Delgado Alves e o PS cumpram a sua palavra. Caso contrário, seria só mais um sinónimo de irresponsabilidade e de itinerância a que nos habituámos a ver o Partido Socialista nos últimos meses. Sebastião Bugalho, obrigado pela disponibilidade para estar aqui connosco na emissão especial da Rádio Obrigado, Miguel. Observador, Obrigado, Rui Pedro. no 42º Congresso do PSD.